Olá, me chamo Caroline, sou graduanda de enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará e hoje eu trago o trabalho intitulado como Expectativas de Profissionais da Saúde sobre os recursos de aplicativo educativo sobre insuficiência cardíaca. Bom, sabemos que existem diversas tecnologias voltadas para a educação e o acompanhamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, destacando-se os aplicativos móveis pelos seus inúmeros benefícios e facilidades. Contudo, cada profissional ele tem algo a relatar sobre o adoecimento por insuficiência cardíaca, e ouvi-los é uma oportunidade de aproximar a tecnologia da vivência de quem cuida. O nosso estudo ele tem como objetivo compreender as expectativas de profissionais da saúde sobre os recursos de aplicativo móvel educativo como um suporte para o cuidado. É um estudo exploratório qualitativo realizado com 35 profissionais da equipe multidisciplinar de um hospital de referência em assistência cardiopulmonar. A equipe multidisciplinar é composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, assistentes sociais e psicólogo. Foi realizado durante o mês de outubro de 2020 por meio de entrevistas individuais e semi-estruturadas, onde foi abordado as principais temáticas presentes durante a consulta, como as principais dúvidas, utilização de instrumentos, entre outros. Como critérios de inclusão foram utilizados pertencer ao quadro ativo de funcionários, realizar consultas diariamente à pessoa com insuficiência cardíaca e ter o tempo de experiência maior ou igual a um ano nessa assistência. Como resultados, os profissionais eles afirmaram a necessidade de um aplicativo simples, intuitivo, com design lúdico e convidativo, e com recursos como comando de voz, contato direto com os profissionais, consultas online, recursos visuais e auditivos, como a disponibilização de conteúdo textual em áudio, visando aqueles pacientes com baixo letramento, um sistema de administração das informações e contato de emergência. Os profissionais eles foram favoráveis à criação do aplicativo, considerando benéfico por permitir uma aproximação entre paciente, família e equipe. A equipe multiprofissional ela compreende que a pessoa com insuficiência cardíaca ela demanda cuidados únicos e integrais. Nesse sentido, o desenvolvimento de aplicativos que ofereçam o uso confortável, com informações confiáveis e personalizadas, são essenciais. Portanto, as expectativas dos profissionais sobre um aplicativo educativo e de segmento foram favoráveis para a promoção de um cuidado único para a obtenção de melhores resultados de saúde. Obrigada. Introdução. A endocardite infecciosa é uma doença multissistêmica que ocorre pela infecção endocárdica, principalmente por bactérias, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e Streptococcus do grupo Viridae. A destruição valvular e o desprendimento de êmbolos são os responsáveis pelos sintomas e complicações clínicas. O risco elevado ocorre nos usuários de catéteres intravasculares de longa permanência e portadores de cardiopatias prévias. Nossos objetivos foram determinar a frequência de endocardite infecciosa como causa de óbito num hospital terciário, caracterizar os pacientes quanto ao sexo, idade, raça, fatores de riscos, sinais e sintomas mais frequentes, agente etiológico, válvula comprometida e complicações. Determinar a frequência com que o diagnóstico foi feito em vida e comparar os casos com os diagnósticos em vida com aqueles realizados por necrópsia. Nos métodos, conseguimos levantar 79 casos a partir dos atestados de óbito do serviço entre 2007 e 2016 e coletamos dados clínicos e anatomopatológicos conforme os objetivos. Submetemos os dados à análise estatística pelo programa Statistical Package for the Social Sciences versão 13.0 e os comparamos pelos testes TED-Student, Q-quadrado e Fisher com significância de 5%. Como resultados, a endocardite infecciosa representou 0,37% dos óbitos no período. A idade média dos casos foi de 54,6 anos, com diferença significativa quanto a sexo e idade. Os sinais e sintomas mais frequentes foram febre, palidez cutânea e mucosa. O sopro cardíaco foi estatisticamente prevalente nos pacientes diagnosticados em vida do que por necrópsia. A complicação cardíaca mais comum foi a insuficiência valvar, e a extracardíaca foi o tromboembolismo sistêmico. Etiologicamente, o estafilococcus foi o agente mais usual, e houve envolvimento polimicrobiano em 24% dos casos, principalmente associado ao uso de dispositivos intravasculares. Como discussão,
Observamos um predomínio do sexo masculino e de indivíduos mais velhos. O sopro cardíaco foi um importante critério diagnóstico em vida e a ecocardiografia foi positiva em 73,4% dos casos. O Staphylococcus aureus foi o agente mais frequente, o que deve estar relacionado ao fato da maioria dos casos serem de endocardite aguda. Por outro lado, foram encontrados vários casos de infecção polimicrobiana, provavelmente associado ao elevado uso de catéteres intravasculares, que são porta de entrada para a microbiota hospitalar, mais patogênica. De conclusão, observamos uma progressiva mudança no perfil dos pacientes com endocardite infecciosa, particularmente quanto à faixa etária mais acometida, hoje representada por pacientes mais velhos e também quanto aos fatores de risco mais prevalentes. Se anteriormente as doenças valvares, como a febre reumática, ocupavam um papel importante, hoje o uso de dispositivos intravasculares e os catéteres de hemodiálise ganham destaque. Este trabalho é um dos poucos em âmbito nacional que avalia este perfil a partir dos casos de óbito. Para o trabalho intitulado Avaliação no aumento de casos de óbito por causas cardiovasculares e infecção por Covid-19 em Belém do Pará entre 2019 e 2020, levou-se em consideração os quadros de complicação causados pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Tendo início na China, na cidade de Wuhan, o vírus se espalhou rapidamente para outros territórios do mundo devido à sua alta taxa de transmissibilidade. Nestes casos, alguns dos óbitos registrados advinham do número de pacientes que apresentavam cardiopatias ou doenças cardiovasculares pré-existentes como comorbidades. O objetivo do trabalho foi avaliar o número de óbitos por doenças cardiovasculares no período pré e pandêmico por Covid-19 em Belém do Pará. O estudo em questão foi realizado de forma transversal e retrospectiva, de caráter analítico e epidemiológico, com dados obtidos pela Secretaria de Saúde Pública do Pará e pelo Portal da Transparência do Registro Civil, atualizados até a data de 20 de fevereiro de 2021, levando em conta os óbitos cardiovasculares no município de Belém do Pará. A pesquisa foi feita levando em conta o período de 18 de março a 31 de dezembro do biênio 2019-2020, para avaliação dos casos de doenças cardiovasculares em períodos semelhantes, contabilizando os registros de óbitos por acidente vascular cerebral, infarto e causas cardiovasculares inespecíficas. Utilizou-se o teste T para avaliação da média das variáveis quantitativas independentes, considerando o nível de erro P menor do que 0,05 significativo. Até o dia de registro para o estudo, 2.701 óbitos por Covid-19 foram registrados no município, com 4% dos infectados tendo apresentado cardiopatias como comorbidade. O aumento percentual no número de casos registrados foi de 3,78% entre 2019 e 2020, por causas cardiovasculares, apresentando um nível de significância P igual a 0,45 entre a média de óbitos dos 2 anos. Os estudos mais recentes da literatura apontam que há uma relação entre doenças cardiovasculares e óbitos por Covid-19, pelo mecanismo de internalização e replicação do vírus. No entanto, no município em questão, o número de óbitos por doenças cardiovasculares não apresentou relação causal significativa em análise isolada com o período de maior circulação do vírus em 2020, apesar do crescimento percentual geral. Tal fato pode estar atrelado à análise dos dados pelo registro obtido unicamente por causas cardíacas. Assim, não foi possível estabelecer uma relação significativa entre os óbitos e o período pandêmico. Contudo, não há como descartar a influência da etiologia na Covid-19 dos óbitos registrados, uma vez que o vírus promove o aumento da inflamação, contribuindo para o desenvolvimento de complicações secundárias. Olá a todos, meu nome é Sofia Teodoro de Mello, sou acadêmica de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje apresentarei o pôster que foi elaborado junto às minhas colegas Marcela Marques, Sara Signoretti e Sofia Zanetti, sob orientação da doutora Paula Hartung, com o tema das manifestações cardiovasculares da Covid-19. Bom, com o início da pandemia de Covid-19, muitas pesquisas surgiram a fim de destrinchar as manifestações e complicações da doença. Dentre elas, revelaram-se complicações cardiovasculares fatais, tanto em pacientes com doença cardiovascular prévia, piorando seu prognóstico, quanto em pacientes previamente rígidos. As principais complicações são lesão cardíaca aguda, arritmia, síndrome coronariana aguda, choque cardiogênico, tromboembolismo venoso e até mesmo morte súbita. Dito isso, nosso estudo teve como objetivo analisar na literatura a relação entre a Covid-19 e as doenças cardiovasculares que justifiquem tais complicações. Nosso estudo é uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados PubMed e Cielo, utilizando as palavras-chave Covid-19 e Cardiovascular Disease.
A partir dos artigos selecionados por meio desses descritores, pode-se compreender que as interações COVID-19 e DCV, em síntese, podem decorrer de 3 fatores: do mecanismo de ligação do vírus com a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, a qual é presente em maior abundância em portadores de DCV, da formação de trombos decorrente da associação do processo inflamatório à hipóxia e dos efeitos pró-arrítmicos de drogas utilizadas no tratamento da COVID-19. Vamos aprofundar esses 3 tópicos na discussão. Vamos iniciá-la falando da relação DCV, ECA2 e COVID. O SARS-CoV-2, vírus responsável pela COVID-19, infecta células humanas através da sua interação com a ECA2, justificando a maior incidência de COVID em pacientes com DCV por eles possuírem mais ECA2. No que diz respeito à lesão miocárdica, há 3 principais fatores que contribuem para seu surgimento ou agravamento em infectados por COVID-19. O primeiro é a inflamação de cardiomiócitos em resposta à infecção viral, causando necrose celular e liberação de citocinas pró-inflamatórias, que, caso acumulem em lesões cardíacas prévias, pode resultar em apoptose das células cardíacas. O segundo fator é a hipóxia provocada pela doença, que gera queda da pressão parcial e da saturação de O2, acumulando radicais livres, ácido lático e metabólitos na circulação sistêmica, agravando a lesão miocárdica. O terceiro fator refere-se aos medicamentos usados no tratamento da COVID-19, que geram uma desordem na condução elétrica do miocárdio, podendo culminar em efeitos pró-arrítmicos. A associação dos 3 fatores pode levar a infarto agudo do miocárdio e problemas vasculares. Concluímos que, apesar da relevância dos dados obtidos pelos artigos, a relação DCV-COVID-19 ainda não é muito discutida. Assim, a necessidade de aprofundamento e a continuidade das pesquisas relacionadas a esse assunto, tendo em vista que se trata de um tema tão importante para o atual contexto em que vivemos. Por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar um excelente congresso. Olá, meu nome é Mariana Fiuni, sou estudante do 8º semestre de Medicina do UniCeub, fui orientada pelo Dr. Guilherme Monte. A nossa pesquisa é sobre a ressonância magnética cardíaca de estresse para o diagnóstico de doença arterial coronária. A ressonância cardíaca de estresse é um método que tem se tornado cada vez mais relevante na detecção de doença arterial coronária. Ela consiste na aquisição de imagens do coração em repouso e durante o estresse farmacológico, utilizando agentes vasodilatadores coronarianos, como o dipyridamol e a adenosina, ou agentes inotrópicos positivos, como a dobutamina. A partir da aquisição dessas imagens, é possível detectar a isquemia miocárdica. Por isso, a ressonância magnética é avaliada como uma alternativa à cintilografia miocárdica no diagnóstico de doença arterial coronária. O objetivo da revisão foi analisar a eficácia da ressonância magnética de estresse no diagnóstico de DAC e também o seu valor prognóstico. Consistiu numa revisão de 14 artigos científicos publicados no PubMed e no Google Acadêmico entre 2008 e 2021. Todos os estudos avaliados identificaram a eficácia da ressonância no diagnóstico de DAC e, quando comparado à cintilografia, 11 dos estudos detectaram que os métodos são equivalentes e 3 dos estudos identificaram superioridade da ressonância. O primeiro estudo foi o MR Impact e avaliou a performance diagnóstica da ressonância de perfusão em 18 centros e concluiu que a melhor performance desse exame foi obtida com a dose de contraste de 0,1 mmol por quilo e identificou equivalência em relação à cintilografia. O segundo estudo MR Impact foi realizado em 2012 em 33 centros e observou uma maior sensibilidade da ressonância em relação à cintilografia. Por fim, o CMARC, também em 2012, avaliou a acurácia da ressonância comparada ao SPECT e à angiografia coronária em um maior número de pacientes e identificou uma alta precisão da ressonância e superioridade em relação à cintilografia na avaliação da isquemia miocárdica. Portanto, a ressonância magnética cardíaca de estresse é um método não invasivo eficaz e equivalente à cintilografia miocárdica, apresenta alta resolução espacial e não utiliza radiação ionizante. Até o momento, os estudos de maior poder estatístico identificaram uma maior acurácia da ressonância em relação à cintilografia no diagnóstico da doença arterial coronária. Muito obrigada. Boa tarde.
Sou estudante da Faculdade de Medicina Unify São João da Boa Vista e trouxe meu estudo com o tema Marcadores prognósticos e preditivo dos pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de segmento ST submetidos a tratamento clínico e aqueles submetidos a procedimentos intervencionistas. Nós sabemos que, apesar dos avanços do tratamento da síndrome coronariana aguda sem supra, as taxas de mortalidade, de infarto e readmissões nos hospitais ainda permanecem elevadas. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo analisar o potencial prognóstico e preditivo das principais variáveis clínicas e biológicas dos pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra que foram atendidos no Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Minas Gerais. Esse foi um estudo clínico retrospectivo longitudinal, em que a coleta de dados foi feita pelo prontuário eletrônico SP-Data naqueles pacientes que deram entrada no protocolo de dor torácica Hospital Santa Lúcia e que foram internados entre o período de janeiro de 2016 a março de 2018. Dessa forma, foi realizada então uma comparação entre o tratamento clínico versus angioplastia nesses pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, sendo no total 237 pacientes. A análise preditiva foi feita pelo método Q-quadrado e regressão multinomial, e a análise prognóstica pela curva de sobrevivência Kaplan-Meier. O desfecho primário foi a associação entre o destino do paciente, como alta hospitalar ou óbito, em relação à taxa de sobrevivência. Dentre os resultados obtidos, a regressão logística multinomial em relação ao tratamento mostrou que o tabagismo, o acometimento da artéria descendente anterior e o acometimento uniarterial teve uma maior associação com o tratamento clínico. Já em relação ao tempo de internação na UTI, a presença de troponina positiva se relacionou com um tempo maior que 48 horas de internação, enquanto que o acometimento da artéria descendente anterior e a presença da doença renal crônica teve relacionado com um tempo menor que 48 horas na UTI. O gráfico de sobrevivência apresentou uma taxa de sobrevida mais significativa aos pacientes submetidos ao tratamento clínico que a angioplastia. Como conclusão, não houve diferença estatisticamente significativa para a sobrevida global de acordo com o tratamento. Na análise preditiva, houve uma associação entre o tabagismo, o envolvimento da descendente anterior e o envolvimento uniarterial com o tratamento clínico. Em relação ao tempo de internação na UTI, o resultado negativo da troponina, o acometimento da descendente anterior e a presença de doença renal crônica estiveram relacionados com o tempo de internação na UTI sendo menor que 48 horas. Obrigada. Perfil epidemiológico de óbitos fetais decorrente de malformações congênitas das câmaras de comunicações cardíacas no Brasil entre 2010 e 2019 e fatores congruentes. As malformações congênitas cardíacas causam importante impacto tanto na qualidade de vida quanto na morbimortalidade infantil. Sendo assim, estudar essas anomalias prevalentes e conhecer os fatores de risco associados a essas condições pode permitir a intercessão precoce e proporcionar os cuidados neonatais. O objetivo do nosso trabalho foi analisar as taxas de óbitos fetais decorrentes das malformações congênitas de câmaras e comunicações cardíacas entre 2010 e 2019 no Brasil. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo documental, coletando dados referentes ao CID-Q20 no Brasil por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponibilizados pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. Bom, quanto aos resultados, foram identificados 139 óbitos decorrentes das malformações congênitas de câmaras e comunicações cardíacas no país durante o período analisado. Região Sudeste, Região Nordeste, Região Norte e Região Centro-Oeste. A região Sudeste obteve as maiores taxas, referentes a 37,4%, enquanto a região Norte obteve as menores, com 10,7% dos óbitos fetais. Em relação ao sexo, houve predominância do sexo feminino, de 55,3%, sobre o sexo masculino. Nos 10 anos estudados, 2011 apresentou o menor resultado, ao passo que 2014 obteve maior. Fetos de mães de 10 a 14 anos obtiveram menor índice, à medida que fetos de mães de 20 a 24 anos os maiores. Os óbitos fetais ocorreram majoritariamente de 32 a 36 semanas, tendo ocorrido menos com 22 semanas. Em relação à escolaridade materna, as maiores taxas de óbitos fetais ocorreram em mães com escolaridade de 8 a 11 anos, e a menor nenhuma escolaridade. O gráfico representa os óbitos fetais em relação ao peso ao nascer, sendo o peso de 1.500 gramas a 2.499 gramas o de maior mortalidade, de 25,2%. Quanto à discussão, constatou-se que as baixas taxas de região Norte e Centro-Oeste sugerem tanto subnotificação quanto subdiagnóstico,
pois sabe-se que há maior desigualdade social e financeira e menor acesso da população aos cuidados básicos em saúde, o que proporciona uma maior dificuldade no diagnóstico das malformações congênitas de câmaras e comunicações cardíacas. Ademais, a maior escolaridade materna ocasiona uma maior adesão aos cuidados e orientações médicas, o que pode justificar os altos índices de mortalidade de mães com baixa escolaridade. Quanto à conclusão, analisou-se que a orientação sobre a importância do acompanhamento médico constante aos pacientes em questão pode reduzir os óbitos infantis por malformações congênitas, sendo fundamental a orientação das mães sobre a realização de consultas médicas periódicas para avaliar o prognóstico. Já a desproporção das taxas obtidas entre as regiões Norte e Centro-Oeste demonstram que a melhoria financeira aliada ao incentivo de profissionais especializados da área da saúde são intervenções que diminuiriam os óbitos infantis por tais condições nessas regiões. Perfil epidemiológico de óbitos fetais decorrentes de malformações congênitas dos septos cardíacos no Brasil entre 2010 e 2019 e fatores relacionados. As malformações congênitas ocorrem por falhas intrínsecas do desenvolvimento fetal. Entre as malformações congênitas, as mais comuns são as cardiopatias congênitas, chegando a atingir cerca de 1% de todos os nascidos vivos. Estudar sobre os óbitos fetais pode ajudar a dimensionar as reais taxas de malformações congênitas cardíacas e contribuir para a queda da taxa de mortalidade pós-natal. O objetivo do trabalho foi analisar as taxas de óbitos fetais por malformações congênitas dos septos cardíacos no Brasil entre 2010 e 2009. A metodologia utilizada foi por meio de estudo descritivo documental com coleta de dados referentes ao CID-10 Q21, no Brasil por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. Os resultados obtidos foram documentados 205 óbitos fetais decorrentes de malformações congênitas dos septos cardíacos, no Brasil no período estudado, sendo 7 casos na região Norte, 40 casos na região Nordeste, 82 casos na região Sudeste, 41 casos na região Sul e 35 casos na região Centro-Oeste. A região Sudeste obteve as maiores taxas, representando 40% dos casos, enquanto a região Norte obteve as menores taxas, representando 13,4%. Houve predominância do sexo feminino sobre o sexo masculino. Nos 10 anos estudados, os anos 2010 e de 2011 obtiveram os menores resultados, ao passo que o ano de 2018 obteve os maiores dados documentados. Mães com idade entre 15 e 19 anos e mães de idade entre 45 e 49 anos obtiveram os menores índices, à medida que mães com idade de 30 e 34 anos e mães com idade entre 30 e 35 anos os maiores. Os dados estão representados na figura 1. Já em relação à idade gestacional em que ocorreu o óbito, os óbitos fetais ocorreram majoritariamente entre 32 e 36 semanas, e ocorreram menos com 42 semanas ou mais. Mães com escolaridade de 8 a 11 anos obtiveram as maiores taxas, e mães com nenhuma escolaridade as menores. As baixas taxas da região Norte podem sugerir subnotificação e subdiagnóstico, possivelmente por menores condições econômicas e menor acesso da população ao serviço de saúde. Devem ser considerados também os índices populacionais dessas regiões. Já os maiores resultados de 2018 em comparação aos dos anos de 2010 e 2011 podem ser resultado do avanço tecnológico e melhores condições de diagnóstico. A maior idade materna e seus baixos resultados podem estar ligados à baixa taxa de fecundidade dessa população. A maior escolaridade materna proporciona melhores condições financeiras e maior adesão ao pré-natal, o que pode justificar os índices mais altos. As discrepâncias de resultados obtidos entre a região Norte e a região Sudeste revelam o impacto dos recursos econômicos na saúde. Investir em tecnologia poderia permitir intervenções que diminuiriam os óbitos tanto fetais quanto infantis por tais condições. Atualmente, já é bem conhecido que o vírus SARS-CoV-2 não provoca efeitos deletérios somente no sistema respiratório. Pensando nisso, nosso trabalho objetivou elucidar a relação fisiopatológica entre a Covid-19 e o desenvolvimento de complicações cardiovasculares, visto que estudos têm observado que tanto a pré-existência de doenças cardiovasculares quanto as complicações cardíacas geradas pela infecção viral agravam o desfecho dos doentes. Para isso, fizemos uma revisão da literatura na base de dados PubMed, utilizando os descritores COVID-19, Heart Injuries e Cardiovascular Disease, definidos pelo método PICO, e incluímos estudos de pacientes com COVID-19 com acometimento cardiovascular, publicados a partir de março de 2020, excluindo os relatos de caso. Como resultado, encontramos alguns dados esclarecedores. Primeiramente, uma meta-análise mostrou que a incidência das lesões cardiovasculares foi de 24,4% nos pacientes hospitalizados com Covid-19, que apresentaram maior mortalidade do que aqueles sem lesão cardiovascular. Esses achados também foram corroborados por outro ensaio
que indicou que as complicações cardiovasculares mais prevalentes dos pacientes com Covid-19 foram hipertensão arterial, arritmia e lesão cardíaca aguda, sendo que a admissão na UTI e a maior mortalidade foram relacionadas com lesão cardíaca aguda e arritmia. Somando-se a isso, outra meta-análise demonstrou que pacientes com níveis elevados de troponina I e aspartato aminotransferase, AST, estavam mais propensos a prognósticos ruins e a maior mortalidade pela Covid-19, achados muito importantes, pois favorecem o uso desses biomarcadores como preditores de risco para pior desfecho. Essas diferentes manifestações cardiovasculares podem ser explicadas por uma interação de variadas causas. É sabido hoje em dia que a infecção celular pelo SARS-CoV-2 ocorre pela ligação com a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, expressa no pulmão, miocárdio, endotélio e outros locais. Esse mecanismo reduz a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7, diminuindo seus efeitos protetores cardiovasculares de inibição da vasoconstrição e do controle da inflamação. Associado a isso, a tempestade de citocinas por inflamação sistêmica, a lesão direta do vírus aos cardiomiócitos e a desregulação da relação oferta-demanda de oxigênio favorecem o desenvolvimento de miocardite e de infarto agudo do miocárdio. Esses eventos, por sua vez, levam à morte dos cardiomiócitos, justificando o aumento dos níveis de troponina sérica. Concomitantemente, a ligação do SARS-CoV-2 com a ECA2 ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, favorecendo a hipocalemia e desregulando o mecanismo de controle da pressão arterial, o que contribui, em última análise, para arritmias e hipertensão arterial, respectivamente. Dessa forma, pela relevância do tema e influência na mortalidade e sobrevida dos pacientes, nota-se a importância da compreensão da relação entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e as afecções cardíacas que esta desencadeia, para aperfeiçoar os tratamentos até então existentes e, assim, melhorar o desfecho desses pacientes. Esse é o trabalho Perfil Epidemiológico de Óbitos Fetais e Infantis Decorrentes de Malformações Cardiovasculares na região sul do Brasil entre 2006 e 2016. Primeiramente, é importante a gente definir malformação congênita, que é uma anomalia funcional ou estrutural no desenvolvimento fetal, que pode ser decorrente de fatores genéticos ou ambientais. Aqui na região sul do Brasil, as malformações cardiovasculares são o terceiro tipo mais frequente de malformações congênitas, sendo responsáveis por aproximadamente 16% dos óbitos fetais e 46% dos óbitos infantis nos malformados. O trabalho, então, teve como objetivo analisar as taxas de óbitos fetais e infantis a malformações cardiovasculares e os possíveis fatores associados na região sul do Brasil entre 2006 e 2016. No período avaliado, foram registrados 15,6% de óbitos fetais relacionados a malformações cardiovasculares e 46,2% de óbitos infantis devido a essas malformações. A cada 10 mil óbitos perinatais registrados nesse período, 4,33 são relacionados a malformações cardiovasculares. Nos óbitos fetais, identificou-se mais conceptos do sexo feminino e cor ignorada, e nos infantis mais indivíduos do sexo masculino e cor branca. Observou-se maior prevalência do CID-10Q21, que é relacionado a outras malformações congênitas do coração, tanto nos óbitos fetais quanto nos infantis. Os óbitos decorrentes de malformações cardiovasculares dos septos cardíacos representaram pouco mais de 10%, tanto nos óbitos fetais quanto nos infantis. Predominou a idade gestacional de 32 a 36 semanas, ou seja, prematura entre os óbitos fetais, ao passo que a maioria dos óbitos infantis por malformações cardiovasculares foi de nascidos a termo. Dentre os óbitos infantis, aproximadamente 56% evoluíram ao óbito no período neonatal, que é do 1º ao 28º dia de vida. Houve um aumento progressivo da detecção de malformações cardiovasculares de acordo com a progressão da idade materna entre os óbitos infantis e fetais. A baixa prevalência de malformações cardiovasculares registradas indica a possibilidade de subnotificação, podendo ser resultado do baixo acesso ao diagnóstico pré-natal e neonatal precoce. A maior prevalência do grupo de patologias que inclui malformações cardiovasculares não especificadas, o CIDQ24, reforça a possibilidade de vieses de registro. A alta taxa de óbitos neonatais realça a gravidade das malformações cardiovasculares e a correlação positiva de idade materna com incidência de malformações cardiovasculares reforça a necessidade de rastreio perinatal em caso de idade materna avançada.